No mundo do futebol, muitos clubes lucram com promessas que vieram da própria categoria de base, mas em outros casos aconteceu do clube perder aquela joia sem saber o que ela se tornaria. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar clubes que perderam joias da base. Começando por Hendrick. Ainda com apenas 8 anos, Hendrick atuava pelo Brasília Foot Academy, time que tinha parceria com São Paulo. Inclusive teve uma participação na Go Cup, um torneio infantil com equipes do mundo inteiro. Bom, e pelo excelente desempenho do menino, o tricolor já estava monitorando Hendrick nas competições em que ele participava. Bom, e durante 3 anos, Hendrick e seu pai Douglas iam até o CT do São Paulo em Cotia, para que o garoto pudesse realizar avaliações pelo menos 2 vezes por ano. E cara, quando o Hendrick fez 10 anos, ele já poderia morar nos alojamentos do CT. Foi onde o São Paulo fez uma proposta para ele ficar definitivamente no clube, mas Douglas, pai do Hendrick, só aceitaria com uma condição. Bom, a condição era que o São Paulo bancasse uma moradia para a família, já que eles moravam em Brasília, ou caso não desse, arrumasse um emprego para ele. E de imediato o São Paulo não aceitou o acordo, e o que o São Paulo pôde oferecer foi apenas uma ajuda de custo de R$ 150 por mês. E Douglas não aceitou, pois isso era impossível para manter a família na capital paulista. E bem, chateado com tudo isso, o pai do Hendrick resolveu pegar alguns lances do garoto na Go Cup e postar na internet. E o bom desempenho do garoto chamou a atenção do Palmeiras, que convidou o menino para fazer uma semana de testes no clube. E obviamente o Hendrick passou no teste, o Palmeiras contratou o menino e arrumou um emprego pro pai dele no CT do clube. E com um desempenho fenomenal nas categorias de base, Hendrick subiu muito rápido. Tanto que com apenas 15 anos ele estava no sub-20 e até ajudou o Palmeiras a ganhar sua primeira copinha. O garoto estreou no Brasileirão de 2022, posteriormente foi campeão e ao final do ano foi negociado com o Real Madrid por 60 milhões de euros, que é uma baita grana, e ele só chegaria ao clube espanhol quando completasse 18 anos. E ainda nesse período deu tempo dele ajudar o Palmeiras a ganhar mais um Brasileirão. Provavelmente esse seja um dos maiores arrependimentos da gestão do São Paulo. Estevão. Com apenas 10 anos de idade, Estevão chegou ao Cruzeiro. O garoto começou a se destacar rapidamente e até ganhou o apelido de Messinho em referência ao craque argentino. E cara, pelas categorias de base do Cruzeiro, o Estevão já jogava muito, a qualidade era tanta que ele também pulou várias gerações na base. Tanto é que com apenas 12 anos de idade, ele já estava treinando com os meninos do Sub-17. Cara, embora ele tinha muita desvantagem na parte física por ser mais novo, a parte técnica dele era muito superior aos atletas do Sub-17. E considerado uma das maiores joias do clube, Estevão ficou no Cruzeiro somente até 2021. Ele saiu após ter o nome envolvido em polêmicas contra a gestão do presidente Wagner Pires de Sá, em 2019. A denúncia contra a gestão seria de que o clube estaria cedendo percentual de direitos econômicos da criança. E cara, isso é proibido pela FIFA e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E bem, após isso ele acabou assinando com o Palmeiras, e lá teve um desempenho parecido com o de Hendrick, pois ele estreou no Brasileirão de 2023 também com apenas 16 anos e foi campeão brasileiro. E em 2024 começou a ganhar um destaque absurdo que acabou chamando a atenção de clubes europeus. E então o Palmeiras acertou a venda de Estevão de apenas 17 anos para o Chelsea, por incríveis 61 milhões de euros. E o garoto só vai para a Inglaterra depois do Mundial de 2025. Bruno Guimarães. Aos 11 anos de idade, Bruno Guimarães jogava pelo futsal do Flamengo, onde ele era capitão e inclusive companheiro de Pedro. Bom, e por lá o garoto ficou cerca de 3 anos com a esperança de ser chamado para o futebol de campo, mas o tempo passou e ele não teve essa oportunidade. E ao sair do futsal no Flamengo, ele buscou oportunidade no campo por algumas equipes cariocas. Em uma participação ao Charla Podcast, o jogador revelou que foi mandado embora do Botafogo e do Fluminense. Me mandaram embora na base. Do Flu? Me mandaram, Flu e Botafogo. Caraca. Eu até entendo, assim, é muita molecada, mano, é muita gente. É muita gente e, pô, futebol de base é foda falar, mas tem muita também sacanagem que envolve. Filho de não sei o quê. Pô, posso dizer que no Fluminense talvez sim, mais do que no Botafogo. Sim. Porque no Botafogo eu fui 3 ou 4 vezes. E nessas 4 vezes, se eu treinei 40 minutos, foi muito. Daí o cara reuniu uma penca assim, ó, dos 40. Falou assim, eu lá no meio, né? No meio entre vocês aqui, a gente tem jogador mais novo, da mesma qualidade que vocês. Então a gente vai preferir ficar com o que a gente já tem. Obrigado, mas não desista, não sei o quê. Mas, mano,
Pô, eu fui 4 vezes, eu treinei 40 minutos. Então, cada dia eu treinei 10 minutos. Como é que o cara vai conseguir me avaliar em 10 minutos? E tendo que ver você e os outros, né? Tipo, 10 minutos. E 10 minutos eu peguei 2, 3 vezes na bola, foi muito. Pô. Eu errei 2 e eu ficaria, isso aí já é ruim. Pô, não dá pra tu... Tem um conceito ali. Bom, mas depois disso ele não desistiu e conseguiu uma oportunidade no Audax do Rio. E um tempo depois foi pro Audax de Osasco. E fez sua estreia com apenas 17 anos sob o comando de Fernando Diniz. Um tempo depois, Bruno Guimarães chegou ao Atlético Paranaense, que viu um grande potencial no garoto. E pelo Furacão, sem palavras, ele se destacou muito rápido. Com o tempo ele se tornou titular indiscutível, cravando o nome na história do Furacão como campeão da Sul-Americana em 2018 e campeão da Copa do Brasil em 2019. E após isso foi negociado com o Lyon por 20 milhões de euros. E no futebol francês teve uma bela passagem, ficando por 2 anos. O desempenho do jogador chamou a atenção do Newcastle, que desembolsou cerca de 52 milhões de euros, que naquela época fez o volante se tornar o 9º jogador brasileiro mais caro da história. Hoje Bruno Guimarães ainda joga no Newcastle e é frequentemente convocado para a seleção brasileira. Seu valor de mercado está em 80 milhões de euros, sendo o jogador mais valioso do Newcastle. Vitor Roque. Essa já é uma história mais complicada. Vitor Roque chegou ao América Mineiro quando tinha 10 anos de idade. Bom, e quando o Vitor completou 14 anos, que é a idade mínima permitida para assinatura de contrato, ele não se reapresentou ao clube. E alguns dias depois ele foi visto treinando no Sub-14 do Cruzeiro. E cara, a gestão do América ficou maluca com isso. O América acusou o Cruzeiro de aliciamento, falando que o Cruzeiro havia roubado um jogador da base. Inclusive foi alegado que a diretoria do Cruzeiro simulou uma peneira para poder contratar o jogador. E ao fim de tudo foi o Cruzeiro quem ficou com o jogador, mas cedeu 30% dos direitos ao rival. Logo em seguida, Vitor Roque fez sua estreia profissional pelo Cruzeiro, mas em 2022 ainda chegou a jogar copinha pelo clube. Mas a polêmica surgiu no interesse do Atlético Paranaense, que viu um grande potencial no jogador. E nessa negociação, o Cruzeiro pediu 40 milhões mais um empréstimo de 2 jogadores, que seria Zé Ivaldo e Jajá. Mas acabou chegando à diretoria do Atlético Paranaense uma informação. A notícia era que a multa rescisória de Vitor Roque era de apenas 24 milhões. Então, dessa forma, o Atlético não precisaria pagar os 40, era só pagar a multa rescisória. E assim foi feito, a multa rescisória foi paga e a diretoria do Cruzeiro não gostou nada disso. Além disso, foram para a justiça alegando que a multa rescisória estava no valor errado e que já havia outro contrato firmado com o Vitor Roque, mas acabou não fazendo efeito nenhum e o Atlético levou o jogador por 24 milhões. E depois disso, sem palavras, Vitor Roque brilhou com a camisa do Furacão. E em 2023, o Atlético Paranaense acertou a venda do Vitor Roque para o Barcelona por 74 milhões de euros. Isso é um absurdo de dinheiro. Bom, e no fim das contas, o América Mineiro ainda tinha uma porcentagem desse negócio, que acabou lhe rendendo 32 milhões de reais, mais do que o Cruzeiro ganhou com o valor da multa rescisória. Então tá aí mais uma perda valiosa nos cofres do clube. Ederson chegou ao São Paulo aos 12 anos de idade e pelo tricolor ficou até os 14 anos. Bom, na época o plano do São Paulo era preparar um goleiro da base para que pudesse substituir Rogério Ceni no futuro, já que ele se aposentaria alguns anos depois. O candidato a futuro camisa 1 do São Paulo era Jairo Lourenço, que foi o goleiro titular na conquista da Copa Nike, um campeonato mundial sub-15. E bem, dessa equipe campeã, o Ederson não ficou nem no banco de reservas. O cara era a 4ª opção entre os goleiros. Bom, e certo dia Ederson chegou em casa e viu sua mãe chateada. Foi aí que ela teve que lhe contar o motivo. O São Paulo havia ligado e dispensado o jogador por telefone. Mas segundo Ederson, ele deixou um pouco o futebol de lado e um mês depois ele voltou para a escolinha que ele treinava. Foi aonde surgiu a oportunidade dele ir pro Benfica. E é claro que ele não pensou 2 vezes. Sua estreia lá em Portugal foi pelo Ribeirão, onde ficou por uma temporada e depois se transferiu para o Rio Ave, sendo inclusive reserva de Jan Oblak. Mas após uma série de boas atuações, ele voltou para o Benfica, onde se destacou mais ainda. E em 2017 o Benfica chegou a um acordo com o Manchester City, e o Ederson foi vendido por 40 milhões de euros. Na Inglaterra, Ederson enjoou de empilhar títulos e foi até nomeado o melhor goleiro do mundo pela FIFA, enquanto o São Paulo sofreu por anos pela posição de goleiro. Outro baita arrependimento. Cafu.
Bom, nesse caso o Cafu não foi dispensado por um time, mas por vários. Ao total, o Cafu foi reprovado em 9 peneiras, sendo alguma delas em times como Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians e uma que impactou o jogador bastante, que foi no Atlético Mineiro. Eu fui mandado embora do Atlético Mineiro porque eu não tinha um cartão. Eu cheguei lá pra fazer meu teste, aí eu tinha mudado a diretoria, o treinador falou assim, ó, quem tem cartão de referência, eu quem vem através de uma referência. Foi 15 pro lado de lá. E quem não tinha referência, o bestinha aqui foi pro lado de lá, né? Não tinha referência nenhuma, fui lá fazer meu teste. Esses aqui não precisa vir mais. Nem viu treinar. Nem viu treinar. Fui dispensado. Sem ter treinado. Olha aí, Atlético Mineiro, que vocês perderam. Mas tô aí. Quer dizer, eu poderia ter parado, chegado em casa e falado, pai, não quero saber mais de futebol. Eu falei, não, vamos atrás. E mesmo assim, Cafu não desistiu e chegou ao Itaquaquecetuba Atlético Clube em 1988. E rapidamente o São Paulo se interessou e consertou a besteira que havia feito no passado. Cafu chegou ao São Paulo e estreou em 1989 e cresceu mais ainda no clube com a chegada de Tele Santana, pois ele foi peça fundamental daquele time histórico do São Paulo do começo dos anos 90. Em 1995, Cafu foi vendido ao Real Zaragoza por 3.600.000 dólares. Mas isso aqui nem se trata do financeiro, mas sim a forma como diversos clubes perderam a oportunidade de ter um dos maiores laterais direitos da história do futebol. E olha que estamos falando de histórias de jogadores que não tiveram oportunidades num clube e conseguiu brilhar no outro. Agora imagine o tanto de craque que existiu e não conseguiu oportunidade em nenhum lugar. O tanto de cara que poderia estar na prateleira dos melhores jogadores do mundo, mas nem conseguiu se tornar jogador. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e assiste outros vídeos. Tamo junto!